especial aqui para você que nos acompanha em Os Pingos nos Is. Já recebo de volta aqui também quem nos ouve pelo rádio. Conversa conosco aqui a partir de agora a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a quem eu cumprimento aqui. Tudo bem, ministra? Boa noite, obrigado pela entrevista, é um prazer tê-la aqui no programa. É uma alegria estar com vocês, estar com esse quarteto do coração. Quarteto que o Brasil ama e a ministra também. Que bom, ministra, ficamos felizes em saber disso. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, ministra. É o seguinte, nos últimos dias aí surgiram informações de que o nome da senhora poderia ser o da futura ministra do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro vai indicar em novembro um novo ministro ao STF e surgiu a especulação de que o nome da senhora estaria ali sendo estudado pelo presidente Bolsonaro. O que a senhora pensa a respeito disso? Nós fizemos aqui no programa uma enquete no nosso canal do YouTube e a senhora foi a mais votada, foi a campeã da enquete. A pergunta era, quem você gostaria de ver no STF? A senhora ganhou, foi a mais votada pelos nossos internautas. O que a senhora pensa a respeito disso e aceitaria, caso o presidente indicasse a senhora para o STF, ministra? Eu fiquei surpresa com a enquete, com o resultado e feliz porque as pessoas estão observando que a gente está trabalhando muito aqui e eu acho que isso é um reconhecimento do trabalho. Mas olha, Vitor, eu não aceitaria um convite, nem uma indicação, por vários motivos, tá? Mas um que pesa muito é que a toga das ministras não são cor-de-rosa, então eu não vou para uma corte em que eu não possa vestir uma toga cor-de-rosa. Aquele espaço é para, percebe o que eu vou falar aqui, notório saber jurídico. E eu estou há muitos anos fora do contencioso. Eu estou há muitos anos fora da área jurídica, eu estou só no direito legislativo. Eu não me sinto à altura de ser indicada para a Suprema Corte. Quero continuar aqui, no chão de fábrica, trabalhando para o Brasil, pelo Brasil, pelas crianças, mas eu acho que eu não estou à altura de ser indicada para a Corte e jamais não vestiria uma toga que não fosse cor-de-rosa. Ministra, quem lhe faz a próxima pergunta aqui é a Ana Paula Henkel, direto dos Estados Unidos. Diga aí, Ana. Ministra, um prazer tê-la aqui, falar com a senhora mais uma vez. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Eu vi que, obviamente, né, a senhora está muito preocupada, né, com qualquer movimento que enalteça a pedofilia no país, principalmente com esse filme Curious aí da Netflix. Eu queria perguntar à senhora o seguinte: aqui nos Estados Unidos existe uma lei chamada Lei Megan, a Megan's Law, que obriga que todo criminoso sexual ele seja colocado num banco de dados onde tem o seu endereço, onde todos sabem onde eles moram. Inclusive, essa informação tem que conter no seu passaporte. A senhora pensa em alguma lei nesse sentido no Brasil? Ana, essa proposta já vem sendo discutida há muitos anos no Congresso Nacional. Como assessora, eu participei de inúmeros debates, inúmeras audiências públicas sobre essa proposta. E sempre o argumento contrário a essa proposta no Brasil é que estaria violando direitos humanos de ter esse cadastro em que qualquer pessoa poderia acessar e aí haveria o estigma daquele que já cumpriu uma pena e o nome está lá e tem direito a uma inserção, uma volta à sociedade. Então, sempre foi este argumento. Mas eu acredito que se a gente trabalhasse uma proposta no Brasil em que os órgãos de segurança tivessem acesso, apenas os órgãos de segurança, os agentes de segurança, eu não vejo isso com maus olhos, não. Não vejo, e como ministra dos Direitos Humanos, eu estou disposta a conversar sobre uma proposta dessa, pensando na proteção da criança, na proteção do adolescente, e digo mais, Ana Paula, o que está acontecendo no Brasil, e que poucas pessoas que têm a coragem de falar. Eu estou com um número muito grande de mulheres idosas estupradas, e mulheres com deficiência. E, geralmente, a pessoa com deficiência, a gente só descobre que foi abusada, explorada sexualmente ou estuprada quando está grávida. Mas a gente tem muitas denúncias de
violência sexual contra a pessoa com deficiência. E como é que a pessoa com deficiência vai denunciar se está acamada numa cama sozinha? Não vai pegar uma cadeira de roda para ir sozinha numa delegacia. Então, os crimes sexuais no Brasil precisam ser enfrentados com muita coragem, e essa é uma proposta que a gente pode começar a pensar no Brasil, e eu estou disposta a conversar sobre essa proposta. Ministra, quem lhe faz agora a próxima pergunta é José Maria Trindade, lá de Brasília. Diga aí, Zé. Salve, ministra. Dá a impressão, ministra, que havia, até agora, ou está iniciando um processo de mudança, né? Havia uma certa, vamos dizer assim, convivência natural com os crimes sexuais, né? E há evidente, pelo menos um debate de tentativa de mudança sobre essa situação. Isso que a senhora fala é muito sério, eu já vi vários debates sobre essa situação, né, de crimes sexuais contra idosos e contra pessoas acamadas. E agora a gente vê, por exemplo, esse debate aí sobre o filme que a Ana Paula falou, né, que aqui o nome é Lindinhas, e mostra de uma maneira assim muito explícita a sexualização de crianças, e crianças com menos de 14 anos. Esse debate ele é muito antigo. Eu me lembro do filme Laranja Mecânica, onde o Stanley Kubrick ele foi acusado de pregar a violência, e ele dizia que ele, no filme Laranja Mecânica, ele mostrou uma violência ali muito evidente para provar ao mundo de que a violência era muito violenta. E esse é o mesmo argumento usado agora no filme Lindinhas, né, de que para mostrar como é cruel a sexualização de crianças, e que é uma cultura hoje, né? Quanto mais sexualizada é a mulher, mais sucesso ela tem, segundo ideias e segundo pregação. Eu queria perguntar para a senhora se a senhora admite esse tipo de debate ou o filme prega mesmo a favor da pedofilia. Olha, que eu não vou nem levar aqui em conta as intenções da produtora, dos autores, dos atores que participaram, mas eles usaram o pior instrumento que eles podiam para levantar um debate sobre a erotização de criança. É como se eu, para lutar contra o estupro, pegasse um monte de mulher e mandasse estuprar ao vivo para mostrar para o Brasil. É assim que acontece. E, olha, não se pode conceber a ideia que para se combater ou falar de erotização de criança, eu vou erotizar a criança para mostrar como é a erotização. O instrumento escolhido por eles é terrível. A gente não pode aceitar isso como argumento que é para mostrar que existe a erotização de meninas e meninos. Não. Mas eu queria dizer, José Maria, que essa discussão em torno desse filme levantou a sociedade. E eu estou achando isso muito positivo. Por quê? Há 15, 20 anos atrás, nós, brasileiros, protagonizamos cenas tão terríveis quanto esta do filme, inclusive em TV aberta. Vamos lembrar aqui dos concursos na boquinha da garrafa, dos concursos para escolher as dançarinas de grupos como Mini-chan. Nós víamos isso com criança de 4 anos, TV aberta, o dia inteiro no Brasil. E a gente se silenciou naquele tempo. Hoje eu vejo a sociedade questionando, e eu tenho certeza que se a sociedade buscar esses vídeos antigos, esse mesmo grupo que está se levantando hoje, vai morrer de vergonha e dizer aonde eu estava há 15 anos, que eu também não me levantei contra isso no Brasil. Então eu vejo, José Maria, esse debate com relação a esse filme, já uma demonstração que a sociedade brasileira está amadurecendo e que nós estamos sendo intolerantes à erotização de crianças no Brasil. Ministra, a próxima pergunta é de Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Pois é, ministra, como a senhora acaba de dizer muito bem, o debate é muito esclarecedor, né, e ele se dá no ambiente de liberdade. A pergunta é se não é melhor buscar a crítica, né, pela via do esclarecimento do que pela via da tentativa de embargo. Olha, a gente está buscando o embargo ao filme para que ele não seja exibido à criança
que ele não esteja disponível, porque por mais que o pai fale assim, a classificação indicativa de 16 anos, de 18 anos, papai e mamãe vai trabalhar, a televisão está ligada em casa. Então, assim, nós estamos fazendo essa discussão porque as crianças estão tendo acesso, sim, ao filme. Dizer que é só para adulto... E depois é o seguinte, José Maria, um filme só para adulto, ver criança naquelas posições, você não acha que tem muitos adultos se deliciando com aquelas imagens? Então, assim, eu sou contra a exibição daquelas imagens, como fui há 20 anos atrás, e às vezes eu era uma voz solitária, é como se eu estivesse pregando no deserto, quando eu dizia que não podia aquilo, mas eu acho que esse instrumento, ele precisa ser revisto, e eu sou, sim, a favor que o filme seja suspenso e a gente faça a discussão a partir dele. Ministra, e queria a opinião da senhora também a respeito de um debate que está colocado agora, que é sobre a volta às aulas. Essa é uma decisão que vai caber aí às autoridades de saúde, o Ministério da Educação também está envolvido. Hoje o ministro disse que por ele, o ministro Milton Ribeiro da Educação, as aulas já voltariam, mas a senhora é ministra da Família e esse virou um problema de família, né? A retomada econômica está acontecendo, as pessoas voltam ao trabalho, mas ainda há esse entrave. As famílias que têm crianças na escola não conseguem enviá-las para a escola, ainda estão... Muitas famílias estão com as aulas online ali para as crianças, então isso acaba se tornando um problema. Qual que é a opinião da senhora? As aulas presenciais deveriam já ser retomadas nesse momento, ministra? Passou da hora disso acontecer? Olha, Vitor, se tivermos as garantias sanitárias e elas estão sendo garantidas, em alguns países que as aulas voltaram, percebeu-se que o aumento não foi tão grande, eu sou a favor, sim, da volta às aulas, pelas famílias que estão precisando voltar ao trabalho. E também pelo seguinte, Vitor, nós somos o país com o maior número de dias sem aulas. Nós vamos ter aí um prejuízo para gerações. Deixa eu dar um exemplo, Vitor, que é tão pequenininho esse exemplo, mas para que as pessoas entendam. É possível mesmo alfabetizar uma criança online? Deixa eu dar um exemplo do número 9. Eu fui alfabetizadora, eu trabalhei com criança. A professora está ensinando as crianças a fazer o número 9... E isso é um processo que envolve um processo cognitivo. Nós estamos vendo crianças aprender o número 9 de baixo para cima. E quando você aprende, é para a vida inteira. Nós temos pessoas hoje que ainda trocam P por B, M por N. Foi problemas lá atrás na alfabetização. Então, eu quero dizer para os pais que não é uma aulinha qualquer de alfabetização que vai contribuir para que seu filho, para a vida inteira. A alfabetização representa uma vida inteira de sucesso. Então, a gente precisa começar a pensar em voltar para a aula, sim. Nós precisamos entender que essa interrupção vai ter uma influência em gerações. E nós precisamos começar a pensar neste retorno, com segurança, sim, mas pensar em voltar no retorno. Ô, ministro. Temos aquilo que é de melhor. Maior praticidade e qualidade insuperável. Tudo isso você encontra aqui na Resusque Mania. Venha correndo e tenha você também hoje a sua Tapoé. Ministra, como a senhora sabe, a senhora também participa aí da live do presidente Bolsonaro. Ele toda quinta-feira, às 7 horas da noite, faz a transmissão ao vivo e a gente retransmite aqui no Pingos também. Então já começa a live do presidente às 7 horas. Agora estou vendo aqui o relógio, faltam 5 para 7. Dá tempo ainda de mais um giro rápido aqui de perguntas. Então vou pedir que a senhora seja bem breve aí nas respostas. Passo para Ana Paula, ela que vai lhe fazer a próxima pergunta. Diga aí, Ana. Ministra, aqui na Califórnia é o estado também que está sem aulas há 5, 6 meses já, e eu tenho algumas amigas com filhos pequenos e pré-adolescentes que elas já reportam algumas mudanças nas personalidades dos filhos, elas estão preocupadas. No caso da volta às aulas, a senhora vê alguma possibilidade de alguma ajuda psicológica no ensino público para essas crianças ou para esses pais que têm notado alguma mudança também? Nós estamos já conversando com o Ministério da Educação já há 2 meses sobre o retorno.
Esse retorno vai ser doloroso, não vai ser fácil, vai ser difícil para o professor, para o aluno e para a família. A interrupção não foi boa para ninguém. O Ministério da Educação está se preparando para isso em volta às aulas, inclusive nos primeiros dias, semanas, ações mais lúdicas, teatro, música, convivência, porque esse retorno não vai ser fácil. Por isso que quanto mais cedo a gente voltar, mais tempo a gente ganha. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Eu queria voltar, ministra, a um assunto que é recorrente aqui e que tem rodado as redes aí, é sobre aquela Bolsa Ditadura, né? Que é aquela aposentadoria que algumas pessoas recebem e não é um salário pequeno, em virtude o argumento de que a vida foi atrapalhada lá atrás. Existe a possibilidade de cassar todas, de aprovar uma lei ou um decreto presidencial suspendendo todas essas bolsas, ministro? Se o Congresso Nacional aprovar alguma coisa, eu tenho que cumprir. Mas hoje, a legislação não me permite. O que eu estou fazendo hoje é uma revisão das anistias e das indenizações que foram concedidas aos ex-cabos da FAB. Deixa eu dizer uma coisa para ti, José Maria. Eu tenho indenização a ex-cabos da FAB de 3 milhões de reais para pagar a uma única pessoa. E ainda uma pensão permanente. E tem casos dos ex-cabos da FAB, por exemplo, que quando a gente pega a idade dele e a gente volta lá para o período em que foi publicada uma portaria que eles falam que perseguiu eles tinham 7, 8 anos de idade. Então, assim, eu estou revendo por força de uma decisão do STF as anistias e as pensões concedidas aos ex-cabos da FAB. Mas aos demais eu tenho que cumprir a lei. Mas estou sendo rigorosa nos requerimentos que estão aqui para eu analisar. Não estou concedendo assim por qualquer coisa, não. Estão até brigando comigo que eu estou cortando tudo, mas estou sendo rigorosa na análise. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta aqui, a ministra Damares Alves Fiuza. Ministra Damares, sobre essa questão de novo da volta às aulas, a gente ouve, a população é receosa com todo o direito, mas a gente ouve algumas premissas assim de que, bom, as crianças, adolescentes não são do grupo mais vulnerável, mas podem, na volta à casa, com a convivência de pessoas ou idosas ou vulneráveis, contaminar as outras pessoas. A senhora não acha que falta um esclarecimento maior, eu não sei se da parte do poder público, para que haja uma campanha deste isolamento dentro das famílias? A impressão que se tem no debate é que não se pode discutir, que é um tabu discutir essa inteligência do isolamento dentro das famílias e por conta de um grupo que pode ser contaminado, você proíbe praticamente a sociedade toda de conviver. E atrapalha todo mundo. A não volta às aulas não está atrapalhando só a criança, é todo o sistema, inclusive a volta ao trabalho. Eu acho que sim, é possível fazer essa discussão sem tabus, sem colocar peneiras no sol, é possível, e eu acredito que a família brasileira, inclusive, está madura para fazer essa discussão. Eu tenho certeza que é possível e eu estou, como ministra da Família, disposta a conduzir essa discussão. Ministra, e mais uma pergunta. Recentemente, no julgamento no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que havia uma inação do governo federal na proteção das terras indígenas, das invasões de terras indígenas. O que a senhora pode nos dizer a respeito disso? O que é que tem sido feito? E concorda com essa crítica de inação do governo federal? De jeito nenhum. E essa decisão é com relação ao combate à pandemia e com relação ao cuidado dos nossos indígenas durante o tempo de Covid. Nós fizemos o dever de casa. Não houve genocídio, não está havendo genocídio entre os povos indígenas. A taxa de mortalidade entre os índios que pegaram o Covid é de menos 2%, quando em área urbana é de 5%. Nós fizemos o dever de casa, estamos cuidando. O Covid chegou em algumas aldeias, chegou sim, mas nós tomamos todas as medidas. Agora, querer colocar água em todas as aldeias, no período de pandemia, como algumas instituições queriam, o que não fizeram em 500 anos, querer que a gente faça em 2 meses, 3 meses de Covid, isso é impossível. Queriam que a gente fizesse coisas que era humanamente
impossível a gente fazer no período de pandemia. Perfeito, agradeço aqui então a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, esteve com a gente aqui em entrevista exclusiva aos Pingos nos Is. Obrigado, ministra, pela participação, pela conversa, boa noite. Obrigada.